Eu nunca pensei, nunca planejei escrever um livro. Na verdade, eu gosto de dizer que esse livro ele veio de um espaço de muito vazio que eu habitei logo depois que a minha terceira filha nasceu. Eu me propus a mergulhar e estudar o puerpério, essa fase pós-parto que a gente vivencia, que eu sincronizo com a lua nova, com o escuro, com essa necessidade que o nosso sistema tem de mergulhar. E assim eu fiz, mergulhei durante 7 dias, 40 dias, 3 meses. E nesse mergulho eu fui acessando muita coisa da minha história, sobre os meus vínculos, né? Tava eu ali nutrindo um vínculo, mas automaticamente acessando a minha história desde memórias ultrauterinas, né? E aí eu comecei a escrever no notes do celular. E aí eu comecei a ler, comecei a me emocionar com as minhas próprias experiências, assim, desde a minha relação com o meu corpo, com a minha mãe, com as minhas avós, com o João, né, que está comigo, a gente está junto há muito tempo, com o acidente que eu tive. Aí eu fui vendo que dentro do que eu escrevi existiam grupos de assuntos. E aí eu comecei a organizar, muito intuitivamente. Eu lembro direitinho, a primeira vez que eu e o João, a gente saiu para jantar nós dois, assim, sabe, de deixar as crianças com a minha mãe. E eu contei para ele que eu tinha esse texto. Ele começou a ler e falou, mas você precisa publicar. E aí eu comecei a ir atrás de formatos, de possibilidades, né, de ajudas, inclusive editoriais, para que isso se tornasse um livro. O que eu sinto é que, historicamente, os processos iniciáticos e de potência da mulher foram muito tolhidos e foram transformados em tabu, né? Então a nossa própria sexualidade, a menstruação, né, a menopausa, a gestação é uma coisa ruim, o parto é uma coisa dolorida, o pós-parto é uma coisa sofrida. Então tem um interesse dessa sociedade patriarcal capitalista em não dar espaço, né? A Silvia Frederici explica isso muito lindamente no Caliban e a Bruxa e outros livros dela, mas de não dar espaço para essa potência feminina. E eu sinto que tem uma questão, né, de corpo social, mas eu sinto que também tem um lugar nosso interno, do nosso medo de acessar essa força. Então, quando a gente entra em contato com esses processos viscerais do feminino, que tem relação com a lua e com a terra, que tem relação com escuro e claro, vazio e cheio, inverno, verão, sangrar, ovular, né, gestar, parir, a gente tem medo de acessar a força visceral mesmo, instintiva, que esses episódios trazem pra gente no nosso corpo, além de uma dança hormonal que causa modificações, né, no nosso sistema. Então eu acho que tem um lugar de vergonha, né, que vem de uma educação desse corpo social, tem um lugar de medo e tem a sociedade que dita essas regras, né? Então falar de menopausa como potência, hoje numa sociedade onde a indústria do envelhecimento é uma das mais poderosas como consumo, eu sou a louca que falo que menopausa pode ser muito bom, e realmente pode ser muito bom se a gente cuida do processo, se a gente entende que a gente vai envelhecer de fato, que não tem varinha mágica, né? Então tem um contexto aí que eu acho muito importante nós questionarmos, e no sentido de voltar para o nosso corpo e experimentar se isso que eu estou falando é verdade para você mesmo, né? Eu sempre gosto de falar que o que eu trago no Natureza Íntima, enfim, no meu trabalho, não é uma verdade absoluta, mas é uma verdade relativa, a partir da minha experiência. E sempre gosto de convidar as pessoas a experimentarem. Então experimenta entrar em contato com o seu ciclo, vê como você se sente. Experimenta mergulhar num puerpério, vê o que isso te traz. Não estou falando que é fácil, lindo, maravilhoso, florido, mas são processos de potência. São processos que trazem a mulher para um lugar de força feminina muito profundo e que impacta a sociedade. Uma mulher que intui, uma mulher que tem sabedoria, incomoda o sistema que quer controlar. Porque o que eu acredito e que eu vivencio é que existe uma conexão muito forte do nosso corpo, do nosso útero, nossos ovários, com duas forças que para mim regem o que é feminino, que é a lua e a terra. Então, qualquer mulher tem isso que eu chamo de alta tecnologia disponível e gratuita. Tem um mistério aí nesse lugar que o útero habita, né? Então eu acho que o maior desafio nem é falar com a diversidade de mulheres, o desafio é a gente trazer para a nossa consciência que existe um mistério, que nem tudo a gente controla. E aí como que a gente também se junta, que eu acho que as mulheres se juntarem a uma enorme medicina, para ir vivenciando esses mistérios e não precisar explicá-lo, né? Poder vivenciá-lo e fazer disso uma criatividade a serviço da vida, colocar o nosso corpo para criar, não só beber, né? Mas para criar a realidade que a gente quer.